bom dia, classe MQV, também muito conhecidos aí como galerinha mais ou menos. Como é que vocês estão aí? Tudo jóia? Beleza, então estamos aí mais uma aula da nossa escola dominical. E vamos partir direto então já para o nosso assunto então de hoje. Estamos dando sequência então aqui ainda falando dos reis de Judá, ok? Do reino do sul. Hoje é o nosso terceiro encontro falando especificamente dos reis de Judá. E agora então você já vai ter aí na sua telinha um esboço um pouquinho diferente agora. Além daquele que você já conhecia, onde nós tínhamos ali o resumo do reino do sul, onde nós falamos que foram 20 reis, uma única dinastia, uma alternância de bons e maus reis. Agora você também vai ter ali ao lado aqueles reis que nós já estamos estudando. Então, cada domingo que a gente estudar 1, 2, 3 reis, você já vai tê-lo aí também no nosso esboço, tá bom? Então, ao longo desse período de 345 anos de reino dividido, certo? Desde o ano 930 até a queda no ano de 586 a.C., nós temos então 20 reis, tá? E nós já falamos então aqui dos seguintes reis. Falamos de Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias e Atalia. E aqui nós temos uma alternância de bons e maus reis, de acordo com o que você já está vendo ali no nosso esboço. E hoje então a gente vai poder estudar outros 4 reis de Judá. Tá? São eles Joás, Amazias, Uzias, que também é conhecido por Azarias, e Jotão. Tá? Então hoje é uma sequência de 4 reis, e como você deve estar vendo ali no nosso esboço, sim, uma sequência de 4 bons reis de Judá. Então vamos partir aqui então de imediato já para o primeiro rei do nosso dia, do dia de hoje aqui então, que é justamente Joás. A história de Joás é uma história muito curiosa, nós começamos a falar dele no último encontro, porque ele é neto de Jeorão e Atalia, a rainha Atalia, que é filha de Acabe e Jezabel, sim, o rei lá do reino de Israel, lá do reino do norte. Joás então é filho de Acasias, e vocês devem lembrar bem que Atalia então, ela, quando o seu filho Acasias morreu, ela então toma conta do poder, inclusive mandando matar os descendentes de Acasias. E Joás então havia ficado escondido lá no templo, lá na casa do Senhor. Passado 6 anos, Joiada, que era o sacerdote naqueles dias, traz então o filho que estava vivo, o filho de Acasias, e por consequência o herdeiro de verdade do trono. Atalia então é morta, e Joás então passará a reinar em Judá, ou seja, a dinastia real, a dinastia de Davi, ela volta ao poder. Então a dinastia é mantida, por isso que nós temos frisado muito, a dinastia ela é mantida, a dinastia de Davi. Então aqui em Judá, apesar desse golpe, apesar de Atalia ter usurpado o trono, a dinastia permanece. Então agora Joás é rei de Judá. E isso então nós encontramos no livro de Reis, lá no segundo livro, nós já estamos a partir do capítulo 11, verso 4, até o capítulo 12, verso 21, nós vemos então um relato acerca deste rei, o rei Joás, ok? Então, filho de Acasias. E ele então é um bom rei, foi um bom rei de Judá. Vamos ver aqui alguns versos então, para que você compreenda isso que nós estamos falando. Então, aqui o verso 11 verso 12, na verdade, isso, verso 12, do capítulo 11 ali de 2 Reis, diz assim: então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Então esse aqui é o momento em que Joás então é tirado do seu esconderijo por Joiada, o sacerdote, e ele é então constituído rei. E nós vemos também o mesmo relato lá no capítulo 12 daí, os 2 primeiros versos, que diz assim: no ano 7º de Jeú começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém.
era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joá o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então vemos aqui o relato, né, do tempo que ele esteve no poder e também de que ele foi um bom rei. Então, Joás reinou por 40 anos em Judá. Ok? E aqui o fato relevante aqui para a gente é justamente o fato dele ter tido, né, como seu principal conselheiro, né, como um líder religioso daqueles dias, Joiada, o mesmo que havia auxiliado durante seu esconderijo, depois colocou ele novamente, né, no poder. Joiada, então, quem vai ser o seu principal conselheiro, né? E aí, inclusive, nós vamos ver aqui também um fato importante acerca de Joiada, que é justamente a aliança que ele faz, né, com Deus, né, entre o rei e seu povo com Deus. E por isso, então, a êxito, a prosperidade durante o reino de Joás, nesses dias aqui em que ele então auxiliado, né, pelo próprio sacerdote Joiada. Observe só, ali ainda no mesmo capítulo que nós lemos, no capítulo 11, a partir do verso 17, olha só que interessante. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários e os da guarda e todo o povo da terra, e todos eles conduziram à casa do Senhor, o rei, pelo caminho da porta da guarda. Vieram à casa real. E Joás sentou-se no trono dos reis. Olha só que interessante o verso 20. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia e a espada, junto à casa do rei. Então vemos a aliança feita então, através então do sacerdote, de Joiada, entre o rei, o povo e Deus. E por isso então nós vemos esse registro, de que houve esse período então em que o povo então voltou a adorar ao Senhor, e por esse motivo então Joás é considerado um dos bons reis de Judá. E aqui um dos principais feitos então de Joás, algo que mostra realmente o zelo que ele tinha para as coisas do Senhor, para com a casa do Senhor. Nós vemos um relato ali no verso 14, já agora do capítulo 12 novamente, que diz assim: porque o davam aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Novamente Joás agora aqui restabelece a administração correta da casa do Senhor, do templo. Todas as ofertas que eram trazidas, agora elas eram partilhadas, entre o sustento do sacerdote, do levita, como de fato era necessário, mas também uma boa parte dos recursos era destinada à casa do Senhor, para fazer os reparos necessários. Uma vez que depois de uma sucessão de maus reis, onde a idolatria estava presente lá em Judá e em Jerusalém, então o templo havia ficado abandonado. E era necessário então que houvesse esses reparos, e para isso é necessário também recursos para que as obras acontecessem. Então Joás, ele passa a administrar corretamente tudo isso, e novamente leva para a casa do Senhor muitos dos utensílios e recursos, todos que eram devidos à casa do Senhor. Então ele mostra o zelo para com as coisas de Deus. Então esse é um dos principais pontos aqui acerca do reinado de Joás, o seu zelo então com a casa do Senhor. Ele vai reinar durante 40 anos, e depois desse período então ele vai ser morto também. Os seus próprios servos, 2 de seus servos, vão o matar. E isso a gente encontra justamente registrado ali nos últimos versos do próprio capítulo 12, ok? A gente não vai ler aqui todos os textos, vai acompanhando aí na sua casa. E dessa forma então termina esse bom reinado de Joás. Agora, mesmo ele tendo sido morto pelos seus servos, quem vai reinar no seu lugar é o seu filho. Sim, o seu filho é quem vai reinar. E o nome do seu filho é Amazias. Sim, rei Amazias de Judá.
E o registro do reinado, então, de Amazias, nós vemos no capítulo 14, do verso 1 até o verso 22. Nós vamos ver apenas os 3 primeiros versos aqui agora, para que você me acompanhe. Diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás seu pai. Então, novamente aqui o relato. Mais um bom rei aqui de Judá. Novamente, ele fez como seu pai, Joás, e levou o povo, conduziu o povo a adorar ao Senhor. E o interessante é que um dos primeiros atos aqui de Amazias, quando ele começa a reinar, foi justamente ter encontrado aqueles servos que haviam matado seu pai, e também ele foi lá e mandou que matasse então aqueles 2 servos que conspiraram contra o rei e haviam então assassinado a Joás. E Amazias então vai reinar durante 29 anos, um bom tempo também de reinado aqui de Amazias. E aqui fato relevante que nós vemos aqui desse rei, além do zelo com as coisas de Deus e de ter conduzido o povo à adoração, também vitórias militares. Ele vai vencer os edomitas, um povo que incomodava e perturbava bastante o reino de Judá. Então ele vence esse povo, os edomitas. Agora ele também cometeu um erro aqui que lhe custou a própria vida. Ele desafiou também o reino de Israel. Sim, o reino de Israel, que naquele momento estava sob o reinado de Jeoás. São alguns nomes bem curiosos aqui, vai gravando aí o nome dos reis, aí, tanto de Israel quanto de Judá. E ele acaba desafiando então o rei de Israel, Jeoás, a irem para uma batalha. E isso a gente encontra registrado ali a partir do verso 11 até o verso 14, Diz assim, no verso 11: Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro lhe rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Então, nesse conflito aqui entre o rei de Israel e o rei de Judá, no caso aqui o Amazias, ele se deu mal, ele perdeu aqui essa batalha, perdeu esse conflito e ficou preso lá em Samaria. E o rei Joás então vai até Judá, até Jerusalém, e vai saquear tanto a casa do Senhor quanto a casa do rei, e vai levar o que tinha de mais valioso nesses locais, e leva inclusive reféns lá para Israel, lá para Samaria, a sua capital. Quando morre então Jeoás, aí é permitido então que Amazias retorne para Judá. Ele vai retornar para Judá, só que logo em seguida também ele vai ter que fugir, porque também vão desejar matá-lo. Isso vai acontecer no verso 19. Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Lax, porém enviaram a ele homens e o mataram ali. Então, novamente, nós vemos que Amazias participou lá do conflito com Israel, perdeu, ficou preso durante algum tempo, pôde voltar para casa, mas logo em seguida também fugiu e acabou sendo assassinado. Ao longo desse período, então, que ele ficou fora de Judá, quem acabou reinando, mesmo que não oficialmente, mas quem acabou liderando o povo, foi o seu filho,
que é o filho então que vai assumir o reinado agora de fato, de direito, após a morte então do rei Amazias. Então, mesmo sendo um bom rei, mostrando zelo para com as coisas de Deus, tendo conquistado vitórias militares, foi derrotado e acabou logo em seguida, quando volta para casa, sendo também assassinado. O rei Amazias então reina durante 29 anos no reino de Judá. E seu filho então compartilhou com ele o reinado enquanto ele esteve preso, agora assume então de verdade, de fato, o reino de Judá. E o nome dele é o rei Uzias. Isso mesmo, rei Uzias. Agora aqui também tem um fato curioso, porque ele é conhecido por Uzias, mas também por Azarias, por dois nomes diferentes. Então quando você ouve falar do rei de Judá, Uzias ou Azarias, estamos falando da mesma pessoa, do mesmo rei. Então Uzias, vamos aqui considerar Uzias, para a gente não ficar aqui se atrapalhando aqui durante a aula, o rei Uzias, então, filho de Amazias, começa a reinar. E a história do rei Uzias você encontra registrada a partir do capítulo 15, a partir do capítulo 15 aqui do segundo livro dos reis de Israel. E nós vamos ler aqui os 3 primeiros versos, e que diz assim: no 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, ou Uzias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E olha só o verso 3. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então nós vemos aqui mais um bom rei de Judá. Então Uzias, o filho de Amazias, começou a reinar ainda bastante jovem, e aqui vale lembrar aquilo que eu comentei, de ter partilhado com o seu pai o reinado durante algum tempo. Isso aconteceu também com outros reis, que já estudamos, ou em outros que também ainda vamos estudar. Então em algum momento isso aconteceu, de reis muito jovens terem chegado ao poder, e compartilhando também ali o reinado com o seu pai quando este então já estava debilitado ou por algum motivo não podia reinar, que era o caso aqui então de Amazias, durante aquele tempo que ele havia ficado preso lá em Samaria. Então, mais um bom rei, o rei Uzias, ou Azarias. Então ele também conduziu o povo a adorar ao Senhor. Agora aqui nós vemos poucos relatos acerca deste rei. Por quê? Ele será atacado por lepra. Então o rei Uzias é atacado por lepra. Isso está registrado ali a partir do verso 5 aqui desse mesmo capítulo, que diz assim: o Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Então olha só, o rei Uzias, há aqui o relato dele ter reinado durante 52 anos. Agora ele teve lepra, e como diz esse texto que o Senhor o feriu de lepra. E ele então manteve, obviamente, o seu cargo, mas ele precisava ficar afastado. Naqueles dias nós sabemos disso. A lepra levava ali o doente a ter que viver isolado, separadamente. Então, o filho dele, o filho de Uzias, é quem liderava a sua casa e também liderava o povo naqueles dias. Então, mais um reinado compartilhado, tendo em vista a doença do rei. Ok? Então, Uzias foi um bom rei, 52 anos, mas teve lepra até o dia da sua morte, conviveu com essa doença. E seu filho, então, Jotão, era quem liderava o povo. E quando, então, este rei aqui, o rei Uzias, morre, novamente nós vemos Jotão agora, de fato e de direito, assumindo o trono, sendo o sucessor aqui do rei Uzias. E isso nós encontramos também ainda aqui no capítulo 15, o registro deste rei aqui também.
capítulo 15 ainda, né, você verá que existem alguns relatos ainda do rei de Israel, no meio aqui do caminho, mas no capítulo 15, então lá no final dele, a partir do verso 32 a 38, há poucos relatos aqui acerca do rei Jotão. E o verso 34 é o que nós vamos ler, e que diz assim: fez o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu segundo fizera Uzias, seu pai. Então, novamente, um bom rei de Israel. E Jotão, então, vai reinar durante 16 anos. Sendo um bom rei, ele terá um reinado, então, de 16 anos. Agora, aqui há um registro bem interessante aqui para a gente. Começa, então, a falar acerca dos problemas que também Judá vai enfrentar com seus inimigos. E olha só, o verso 37 aqui fala: naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. Então já dá aqui os primeiros sinais, e o povo agora vai ser perturbado aqui pelos seus inimigos, por outros impérios que começavam a ganhar muita força e muito poder, né? E agora então já o registro, né, de que realmente o povo de Judá também vai ter problemas aqui então com estes inimigos. E nós vemos então que um pouquinho mais à frente, né, ele também vai morrer, né, depois de 16 anos, e quem vai assumir o trono é o seu filho, que nós não vamos falar hoje porque é assunto da próxima aula. Mas aqui é importante, né, eu dizer para você e te lembrar, né, nós estamos falando aqui dessa sucessão, né, de bons ou maus reis aqui de Judá. Os reis de Judá, normalmente o problema, né, que eles enfrentavam ali, que eles na verdade cometiam, né, os erros que esses reis cometeram aqui, é justamente o afastamento de Deus. Então sempre foi a idolatria, né? Levavam para dentro do seu reinado, para junto do povo, falsos deuses, deuses dos povos pagãos ali que estavam nas redondezas. Baal foi adorado, eram oferecidos sacrifícios, eram construídos postes ídolos para que o povo adorasse. E mesmo os bons reis tendo conduzido, né, o povo novamente à adoração ao Senhor, em vários momentos, né, nem tudo eles derrubavam. Né? Por exemplo, postes ídolos acabavam ficando construídos ainda por lá. E aí as pessoas ainda eventualmente acabavam tendo ali uma recaída e adorando falsos deuses, oferecendo sacrifícios, queimando incenso e também adorando, né, aos deuses pagãos ali daqueles dias. Então, o povo de Judá também sempre conviveu, mesmo com os bons reis, sempre conviveu com a idolatria, sempre por perto, mesmo o rei tendo combatido e tendo conduzido o povo a adorar ao Senhor. A idolatria sempre perturbou também o povo de Judá. E nós vemos que isso então, né, desagrada ao Senhor. E o que nós vemos aqui, nesse texto, é que o próprio Deus, né, agora permitia, né, que os inimigos assolassem então também a Judá. E os profetas também vinham e falavam com o rei e também com o povo, para fazer, né, com que o povo se voltasse integralmente ao seu Deus. Então, é importante fazermos esse relato aqui, né, uma vez que eu já falei aqui, já comentei logo no início, né, dos nossos encontros, que esta nação também vai cair na mão dos seus inimigos. Que assim como Israel caiu, e nós já vimos rapidamente Israel, né, por causa da idolatria, por causa do seu pecado, da sua desobediência, Judá também vai também cair na mão de inimigos poderosos. Então fique desde já com essa informação, né, que a desobediência, que o pecado do povo também, né, trará sérios problemas para o reino de Judá. Então hoje, né, nós vamos ficando por aqui, tá, com essa sequência de bons reis de Judá. Né? Falamos aqui de Joás, de Amazias, de Uzias e de Jotão. 4 reis, 4 bons reis de Judá. Ok? Na semana que vem a gente vai continuar então falando de mais uma sequência dos reis de Judá. Então continue comigo, continue acompanhando essa história tão bacana, tão legal aqui acerca dos reis de Judá.
nós vamos ver então o que vai acontecer, né? Por quê? Então também vai acontecer a queda aqui deste povo, tá bom? Forte abraço, gente, tenham um ótimo domingo, Deus abençoe a todos. Valeu, até mais, um abraço.